Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal da J-League Insider. Dia de falar, de comemorar um título. Dia de comemorar o Gamba Osaka vence a AFC Champions League 2 em cima do Al Nassr de Cristiano Ronaldo. E aí a gente vai comentar tudo desse jogo. Vocês estão vendo, né, que eu tô num cenário diferente, né, e até com outro microfone, usando aqui o microfone desse fone de ouvido aqui que eu uso para trabalhar. Eu tô trabalhando nesse momento. Eu tô aqui na produtora onde a gente faz a transmissão do Brasileirão na parceria R7 Desimpedidos, né? Ali para aquele lado ali tá rolando a transmissão de Fluminense e São Paulo. Graças ao Fluminense ter adiantado esse jogo, né, para fazer a apresentação do Hulk. Esse jogo estava marcado para as 8h30, começou agora às 7 da noite, quando eu estou gravando esse vídeo. Graças a esse adiantamento, a gente tem que gravar de forma improvisada aqui nesse cenário. Senão eu estaria gravando no conforto do meu quarto, que também é o meu estúdio, eu estaria gravando naquela qualidade que vocês já estão acostumados de áudio, naquele cenário maravilhoso que vocês já estão acostumados, mas aí a gente fica aqui nessa salinha de reuniões aqui para gravar esse vídeo para vocês. Vamos falar do Gamba Osaka conseguiu vencer o Al Nassr por 1-0 na Liga dos Campeões 2 da AFC. Conseguiu uma grande vitória, né, em cima do Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Eu estou pegando até as estatísticas aqui, porque foi um massacre do Al Nassr, essa é a grande verdade. O Al Nassr realmente foi o melhor time, isso a gente não tem nem como contestar. Mas também a diferença de qualidade, a diferença do elenco é muito grande. O Gamba, ele entra em campo com o Rui Araki, jovem goleiro de apenas 18 anos, estava fazendo seu segundo jogo na Liga dos Campeões, se eu não estiver enganado, mas apenas o seu 8º jogo como profissional, como titular do Gamba, vem ganhando muita confiança, principalmente pelas boas atuações que vem fazendo, né? O Jens Wissing, ele consegue já confiar no Rui Araki mais do que o Masaki Higashiguchi, por exemplo, que vinha sendo titular no começo do ano. Então o Gamba entra com o Rui Araki, Takeru Kishimoto, Genta Miura, Shinosuke Nakatani e Ryo Hatsuse, o Tokuma Suzuki, Rinmito, lá na frente o Ryoya Yamashita, Isan Bali, Ryotaro Meshino e o Dennis Humet, que inclusive é quem faz o gol, o nosso querido Dennis Humet, sempre ele, né? Sempre ele, não tem jeito, faça o óculos do Dennis Humet, não tem jeito, sempre o turco marcando aí para o Gamba Osaka. Mas eu acho que quando a gente vai definir essa partida, quando a gente fala dessa partida, precisa passar naturalmente pelo sistema defensivo da equipe do Gamba Osaka, precisa passar principalmente por Genta Miura e pelo Shinosuke Nakatani, que eram os responsáveis por estar ali tentando parar o Cristiano Ronaldo, né? E não só o Cristiano Ronaldo, mas também o Sadio Mané e o João Félix, que estavam ali para fazer esse apoio ao português, desse apoio ao camisa 7. E assim, gente, com todo respeito, acho que a gente já pode falar, muita gente está comentando que o Cristiano Ronaldo acabou não indo depois buscar sua medalha de prata, e muita gente está falando aí, né, que o Cristiano foi arrogante, que o Cristiano largou os companheiros. Na verdade não, pessoal, a gente recebe a informação exclusiva aqui de que ele não encontrou a saída do bolso do Genta Miura ainda, né? Então no ano passado o Cristiano Ronaldo já tinha sido anulado pelo Kota Takai, de só 20 anos, e agora ele é anulado por outro zagueiro japonês, pelo Genta Miura. O Cristiano Ronaldo, que 2 jogos contra equipes japonesas pelo Al Nassr, conseguiu, né, ser eliminado pelas duas, né, perder as duas. Na verdade foram 3 jogos contra equipes japonesas, a vitória sobre o Yokohama Marinos nas quartas da Champions Elite do ano passado, a derrota para o Kawasaki Frontale na semi da Champions Elite do ano passado e agora a derrota para o Gamba na final da Champions Tour desse ano. Então os japoneses vão levando vantagem contra o Cristiano Ronaldo nessa passagem dele pelo Al Nassr. Queria fazer só uma crítica que eu estava acompanhando depois do jogo. O pessoal até pediu para eu participar, mas acabou tendo um conflitinho de agenda, né? Eu demorei um pouco para chegar aqui
na produtora, acabei não conseguindo participar do Central do Sauditão. O Igor, o Henrique e o Magno, eles acabaram definindo a Champions Tour como uma espécie de Conference League, e onde participaria o Chelsea, por exemplo, e o Al Nassr seria o Chelsea. Gente, desculpa essa discordância, né? Eu respeito a opinião deles, mas tomo a liberdade de discordar veementemente dessa comparação, até porque existe a Challenge League, né? A Challenge Cup, perdão, a AFC Challenge Cup, onde clubes das maiores nações da Ásia acabam não participando. Não tem times coreanos, não tem times japoneses, não tem times sauditas, não tem clubes catares. E que teve a sua final recentemente entre um time do Kuwait e um time do Camboja. Né? Então a Conference League asiática seria a Challenge Cup. A Champions League 2 é realmente o equivalente à Europa League e à Sul-Americana. Mas eu entendo também que quando eles fizeram a comparação, talvez eles estivessem medindo a questão do nível técnico. E eu concordo, eu entendo, mas aí é como você comparar o futebol europeu, o nível técnico do futebol europeu, mesmo com o futebol saudita em uma franca ascensão, ainda não tem como a gente comparar o futebol europeu com qualquer futebol dentro do continente asiático, pelo menos em questão de nível técnico, como eu venho falando para vocês. A Champions Tour, ela realmente é o equivalente à Europa League. E olha quantos times de tradição a gente tem nessa competição. A gente teve no ano passado o Jeonbuk Hyundai, que é campeão asiático, que é multicampeão coreano. A gente teve nesse ano o Pohang Steelers, que é um dos maiores campeões da Liga dos Campeões da Ásia, tem 3 títulos, é um grande time coreano de muita tradição. A gente tem o Gamba Osaka, que foi campeão e tem Liga dos Campeões Asiática, é campeão japonês. Na temporada passada a gente teve o Sanfrecce Hiroshima também, que embora não tenha título asiático, é tricampeão japonês. A gente teve participando recentemente o próprio Al Nassr, né? Aí a gente não precisa nem falar. A gente tem times importantes do Catar participando também, né? Nessa competição. Então seria o equivalente realmente à Europa League, né? E, de novo, a Europa League não significa que, por ser a Série B da Europa, a Europa League não vai ter uma surpresa. Né? A gente teve em alguns anos, por exemplo, o próprio Shakhtar Donetsk chegando agora numa semifinal de Europa League, quando a gente obviamente não esperava. A gente sabe da qualidade do Shakhtar Donetsk, mas a gente não esperava que o Shakhtar pudesse chegar numa semifinal, ainda mais com tantas equipes de tradição participando na Europa League, né? Então, eu entendo a comparação que eles tentaram fazer no Central do Sauditão, mas eu discordo veementemente dessa comparação, não só pela existência da Challenge Cup, mas também pela participação do Gamba, do Pohang Steelers, do próprio Al Nassr. Acho que não enxergo, né? Acho que isso precisa ficar claro aqui. Não enxergo neles uma tentativa de desmerecer a competição, né? Porque muita gente poderia dizer, estão desmerecendo porque o Al Nassr não ganhou. Muito pelo contrário, não senti neles essa tentativa, mas eu tomo a liberdade de discordar veementemente dessa comparação que eles acabaram fazendo por conta de todos esses argumentos que eu trouxe aqui para vocês. Mas voltando a falar do jogo, né, eu tive que fazer essa parte aqui nessa análise porque eu achei importante. Acho que a equipe do Al Nassr passou por muitos momentos no jogo onde teve maior posse de bola, teve mais oportunidades, né? Teve oportunidades maiores de fazer o gol, mas que acabou ou pecando no último passe ou acabou só não encontrando o melhor destino. Por exemplo, se a gente pega o SofaScore, tirando o Cristiano Ronaldo e o Bento, né? E coitado, o Bento não teve culpa no gol do Hummels, a gente vê que todos os jogadores tiveram nota acima de 6,5, né? Enquanto no Gamba a gente tem 2 jogadores ali também, o Yamashita e o Meshino, 2 jogadores de ataque ali que tiveram nota abaixo de 6,5. Só que, naturalmente, também nessa falta de qualidade do Al Nassr nessa construção de jogadas, porque eu venho notando que a equipe tem tido essa dificuldade também no Campeonato Saudita, eles pararam no Rui Araki, né? O Rui Araki teve 6 defesas, 4 delas consideradas difíceis, terminou com nota 8.9, só não foi eleito o MVP, talvez tenha sido eleito o MVP do jogo,
mas não foi eleito o MVP da competição porque, né, participou do jogo de volta contra o Bangkok United e dessa final agora. Mas foi o melhor em campo, né? Foi o cara que basicamente conseguiu garantir esse título para o Gamba. Tiveram algumas chances também, o próprio Cristiano Ronaldo teve chances, tá? Não vou mentir, embora tenha passado grande parte do jogo apagado, o Cristiano Ronaldo teve algumas oportunidades, uma delas parou no Araque, outra bateu uma falta na barreira, e em uma terceira oportunidade acabou mandando a bola para fora, mas a equipe do Al Nassr como um todo foi bem abaixo. O Cristiano mais abaixo ainda, obviamente, por ser o Cristiano Ronaldo e por a gente esperar muito dele, e também por conta disso que Genta Miura e Shinnosuke Nakatani estavam dando a vida para marcar o camisa 7 da equipe saudita. Então, essa dedicação também fez valer a pena o título do Gamba. E acho que isso bate muito daquilo que a gente vinha falando dentro até mesmo da Champions League Elite, né? Os times japoneses com muito esforço, com dedicação, com empenho técnico e dedicação tática e respeito à ordem do professor, né, do treinador, eles conseguem diminuir essa distância que o dinheiro dá em favor às equipes sauditas, né? Foi assim com o Vissel Kobe, foi assim com o Matida Zelvia e foi assim agora com o Gamba também. O Jens Wissing, que a gente vai falar, vai ter uma parte do vídeo à parte, com o perdão do pleonasmo, vai ter uma parte separada só pra gente falar do Jens Wissing, porque, cara, que treinador que é o Jens Wissing, um alemão de só 38 anos, vale destacar. Mas, voltando a gente falar do jogo, o gol, ele sai em um momento onde o Gamba estava acuado. Nos primeiros 15 minutos, o Gamba consegue acuar um pouco ao Nassr, consegue ter maior domínio das ações e consegue chegar em algumas oportunidades, principalmente com o Dennis Hummet, né, que é o principal atacante aí da equipe do Gamba, que tem 10 gols na temporada, era um dos artilheiros, inclusive, não só da Centennial Vision, mas do Gamba na Liga dos Campeões também. E depois desse momento onde o Gamba tem esse começo um pouco melhor, o Al Nassr começa a se reorganizar, começa a entender o que o Gamba está planejando e já começa a acionar suas peças. Começa a acionar o João Félix, começa a acionar o Mané, começa a acionar o Cristiano Ronaldo e vai tentando essas ações ofensivas sem tanto sucesso, é verdade, né? Como a gente falou, a defesa do Gamba se destacou muito por parar essas jogadas e por neutralizar essas construções e também, obviamente, por neutralizar o próprio Cristiano. No momento em que o Fluminense abre o placar contra o São Paulo, eu começo a ficar revoltado, toda a alegria do meu corpo começa a se esvair. Mas, voltando aqui, o gol ele sai então nesse momento e é uma construção rápida do Gamba que chega ao ataque rapidamente, consegue conectar o ataque com o Djebali e o Djebali muito bem, sempre usando a sua força física nessa nova função agora como meia, consegue encontrar um espaço para encontrar o Dennis Hummet sem nenhum tipo de marcação. E aí quando você deixa o turco sem marcação, é você pedir para você tomar gol, né? Tanto que eu falo, para mim o Bento não teve culpa nenhuma no gol marcado pelo Gamba Osaka. Muito pelo contrário, para mim a culpa principal cai sobre o Simacan e o Inigo Martinez, que não tem como deixar a equipe do Gamba trocar passes desse jeito e deixar um centroavante como o Dennis Hummet livre para fazer o que ele bem entendeu ali na área do Al Nassr. Isso é uma impressão minha, tá? Isso precisa ficar claro que é uma impressão minha, não é algo que é comprovado, mas é o que eu entendo. Eu acho que o Simacan e o Inigo subestimaram demais o Gamba e subestimaram demais o Dennis Hummet, né? Se tivesse tido o mínimo de avaliação do turco nessa temporada, acho que eles teriam entendido esse movimento, porque o Hummet marcou, acho que dos 10 gols que ele tem na temporada, acho que uns 8 ele marcou do mesmo jeito, com essa mesma movimentação. Você pode pegar os melhores momentos dos jogos do Gamba no canal Gold que a gente transmitiu, que vocês vão ver que é essa mesma movimentação. Então, não sei se foi a equipe de scout do Al Nassr ou se foi uma equipe pessoal, uma falta de conhecimento do Simacan e do Inigo Martinez
que permitiram, né, que deram essa subestimada na equipe do Gamba e que deram essa subestimada no Dennis Humet, que acaba fazendo o gol. E a partir daí vira ataque contra defesa, né? O Al Nassr levando cada vez mais perigo, o Al Nassr se aproximando cada vez mais do gol e o Gamba dependendo demais dos seus zagueiros, dependendo demais da sua linha defensiva. E só que por conta dessa linha defensiva tá tão bem pelo Gamba que os passes não estavam conseguindo ser bem conectados. E aí o Jorge Jesus precisa apelar para a cavalaria. Né? No segundo tempo entra o Ângelo, no segundo tempo entra o Coman, no segundo tempo entra o Sultan, que também é considerado um titular dessa equipe. Dos titulares mesmo desse time do Al Nassr, talvez só não jogou o Brozovic, porque está lesionado, né? O volante croata. E obviamente que faz muita falta, né? É um jogador muito importante com muita qualidade. E acho que a estratégia do Jorge Jesus de entrar com um time reserva, né? Obviamente poupando seus jogadores, a gente obviamente precisa entender o momento do Al Nassr também no campeonato saudita, mas entrar com o Al Nassr, né? O volante Al Nassr que joga no Al Nassr, o Al Hassan e o Garibi. Embora o Garibi tenha ido muito bem, né? Eu estava comentando com o Vini e achei que o camisa 29 da equipe do Al Nassr teve uma participação até muito positiva. Mas a entrada desses três jogadores acho que permitiu com que o Gamba pudesse dominar o meio de campo em algumas oportunidades. Né? Não só dominar de forma ofensiva nos primeiros minutos, mas dominar de forma defensiva, tirando totalmente os espaços que buscavam o João Félix, naturalmente. Né? O João Félix, quando ele teve as oportunidades, foi por alguma falha de marcação do meio campo do Gamba. Então, naturalmente, você que acompanhou o jogo sabe disso, quando entrou o Ângelo, quando entrou o Coman, esse meio do Al Nassr parece que ficou mais ajeitadinho e foi quando o time saudita teve as suas principais oportunidades no jogo. No mais, falar do Jens Wiesing, acho que é um treinador muito promissor, foi uma aposta que o Gamba resolveu fazer, uma aposta muito acertada na minha visão. De novo, acho que apostar em treinadores europeus jovens em começo de carreira é algo que a J-League vai acertando muito, vai trazendo grandes treinadores aí do futebol, e acho que é até uma comparação com o próprio Al-Ahly, né, que no seu projeto, que agora tem 2 Ligas dos Campeões, foi buscar o Matthias Geisli, que tinha pouca experiência, né, do alemão no futebol austríaco. O Jens Wiesing está na sua primeira experiência como treinador profissional no Gamba e já mostra muita qualidade, já mostra que as ideias do Jens Wiesing, ele não se prende a um determinado estilo de jogo, que para mim sempre é muito positivo. O Gamba teve jogos que soube jogar com a bola, teve jogos que soube jogar sem a bola. Para mim, a comparação de jogos, para mim, acontece dentro da própria Liga dos Campeões contra o Bangkok United no jogo de volta, que o Gamba teve o domínio do jogo, né? Ficou com a bola a maior parte do tempo porque precisava ganhar, e o jogo agora contra o Al Nassr, que passou a maior parte do tempo sem a bola porque precisava recompor de uma maneira mais eficiente, precisava marcar as principais peças da equipe saudita. Então acho que o Jens Wiesing é um treinador muito promissor, que já começa a ser falado na Europa, né? O jornalista alemão Florian Plettenberg estava falando sobre o Jens Wiesing nas suas redes sociais nessa última semana antes dessa final. Então é um cara que já começa a ser falado, começa a ser notado, e a sua qualidade vai sendo demonstrada, e aos 38 anos consegue o primeiro título da carreira, né? E logo uma Liga dos Campeões, uma Liga dos Campeões 2, é verdade, mas uma Liga dos Campeões asiática, querendo ou não, porque é um título muito importante, e o Gamba volta a ser campeão asiático, né? 18 anos depois, do título conquistado na Liga dos Campeões A. Na época não existia a Liga dos Campeões 2, mas 18 anos depois desse título conquistado, o Gamba volta a ser campeão asiático, claro, de um segundo nível, mas o mais importante é que o Gamba está de volta à Liga dos Campeões Elite, o que é algo também muito positivo, né? Se junta ao Kashima Antlers, se junta ao Kashiwa Reysol e se junta também ao Kyoto Sanga, e aí a gente espera essa definição
do campeão da Centennial Vision, né? A gente tem na briga o Nagoya Grampus, a gente tem na briga o Vissel Kobe, a gente tem na briga o próprio Sanfrecce Hiroshima, que pode se aproveitar de um título do Kashima Antlers para conquistar essa vaga através da J-League do ano passado. E dependendo do jogo do Kashima Antlers hoje, que a gente transmite no GOAT, né, contra o Jeff United, a gente pode ter o UFC Tóquio chegando na última rodada também com essa possibilidade de chegar a essa decisão e conquistar uma vaga asiática. Então, a gente vai começando a conhecer os representantes japoneses na próxima edição da Liga dos Campeões Elite, e aí já temos 2 times bem tradicionais aí nessa próxima edição, o Kashima Antlers e o Gamba Osaka, o Gamba chegando como campeão asiático, chegando como campeão da Liga dos Campeões 2 e mostrando que a J-League precisa sim ser respeitada. Tradição, é como eu brinco, gente, tradição não se compra. Tradição não se compra. Eu não vou falar que talento se faz em casa, porque quem marcou o gol foi o Deniz Humet, né, que é turco. Mas talento se faz em casa. O goleiro japonês do Gamba Osaka venceu a Liga dos Campeões para os Nerazzurri de Kansai. Mais uma vez vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar seu comentário e mandar esse vídeo para os amigos, né? Pelo amor de Deus. O Gamba vence o Al Nassr e você vai deixar esse vídeo, essa baita análise aqui só para você? Não, compartilhe essa alegria com seu amigo também, né? Manda o canal para a galera conhecer a J-League Insider também. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, perdão pelo áudio, vou tentar fazer milagre aqui na edição, mas peço desculpas antecipadamente. Vou ficando por aqui, muito obrigado e até mais.